eu quero agradecer a vocês e todos que me compreenderam por eu ter tomado a iniciativa de deixar o futebol agora. Você sabe que ninguém mais do que eu vai sofrer com isso, porque o futebol foi tudo para mim, minha vida. Eu adoro o futebol e ter que deixar a seleção brasileira, principalmente agora, é uma coisa muito triste para mim. Mas eu acho que todos nós temos que saber a hora de retirar. É mais importante a gente saber a hora de retirar que de começar. Que pode estar certo, a gente começa sem saber como. Agora, para sair, a gente tem que saber sair. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que entendem a minha saída. Pelé se despede da seleção brasileira, a qual já deu 14 dos seus 30 anos de idade. Pelé, que simbolizou a própria seleção brasileira nas 4 Copas que disputou e em todos os amistosos e torneios internacionais, pede agora para sair. Não está cansado, mas no auge da fama. Conserva o seu grande futebol, mas quer sair. Contra a seleção da Áustria, seu jogo de despedida para o público paulista, Pelé veste pela penúltima vez a camisa verde e amarela da seleção, cujo número 10, a famosa camisa 10, guardará uma lembrança inesquecível para todos os que tiveram a glória de pertencer à época de ouro do futebol brasileiro, que coroou Pelé como seu rei. Como comentarista da cadeia de rádio e televisão, dos diários e emissoras associadas, acompanhei Pelé em muitos jogos, muitas Copas, muitas alegrias. Eu vi Pelé triste. E algumas vezes até demais, como na véspera da Copa do Mundo de 70, quando lhe atribuíram uma pretensa miopia, como ainda no momento da sua contusão no Chile, em 62, ou ainda como aconteceu após o fracasso da Inglaterra em 66. Mas a média sempre foi elevada para o Pelé criador, alegre como seu futebol. Neste dia de despedidas, muitas coisas se diz de Pelé. O povo, conhecidos ou não, do grande craque brasileiro mundial, emite a sua opinião sobre a oportunidade de Pelé deixar ou não o futebol, a seleção brasileira, neste momento. Ele quer viver uma vida como qualquer outro cidadão. Sobre o problema da saída do Pelé, eu acho uma pena a perda que o Brasil vai sofrer. Eu acho que o Pelé já, se ele acha que já fez o que podia para a seleção, então já está na hora de recolher. Eu acho que o Pelé, ele se acha velho, mas eu não acho ele nada velho. Podia continuar muito bem na seleção e continuar a sua carreira, que o Brasil precisa dele, né? Eu acho vai ser uma falta bem sensível para a seleção, porque vai ser difícil encontrar um jogador para colocar com o número 10 às costas. Você acha que seria mais fácil tirar o número 10 da seleção, que igual a Pelé vai ser difícil encontrar outro. Que, lamentavelmente, o Pelé vai deixar de jogar em seleções nacionais e para nós é uma perda enorme. Sinceramente, como pai, eu vou sentir também saudade, porque eu gosto muito do futebol e sempre sigo o futebol, somente quando ele está jogando. No entanto, muito pouca gente sabe do que compõe o íntimo desse ser humano, cuja vida não pertence nem a ele nem à sua família, mas à curiosidade e adoração populares. Só Pelé sabe por que tem de parar. Uma decisão que ele sabe histórica e definitiva. Mas até chegar a esse momento em que o povo brasileiro vê Pelé jogar pela última vez em sua seleção, a Rede Tupi de televisão esforça-se para mostrar um pouco da trajetória do rei do futebol no selecionado brasileiro, que transforma-se quando joga na grande alegria de todos. E como toda história tem um começo, voltamos a 1958, quando Pelé era um menino intranquilo. Era reserva do atacante Dida, do Flamengo, e poucos acreditavam nele.
Com 17 anos apenas, quem confiava inteiramente naquele escurinho de nome diferente, Pelé, que havia despontado no Campeonato Paulista do ano anterior como a sua maior revelação? Quem? Mas Pelé, na passagem de seus 16 para 17 anos, venceu 2 duros testes. Ser titular do time do Santos, aquela época cheio de cobrões, e ser também convocado para a seleção brasileira e nela aparecer com destaque. Aí está Pelé em 58, mas muitas outras cenas virão de 58 até os nossos dias, documentando a sua genialidade. Mas Pelé justificou muito cedo e plenamente sua condição de titular, ainda em meio à Copa de 58, quando ganhou a posição substituindo Dida no time brasileiro. Foi contra o país de Gales nas quartas de final. Dia histórico para Pelé, pois dele sairia o gol da vitória, hoje ainda recordado como um dos fatores principais da escalada do tricampeonato. Este gol revelava para o mundo o garoto de 17 anos, nascido em Três Corações e criado em Bauru, adotado por seus mestres do Santos e da seleção brasileira. Depois desse gol, foi impossível conter mais Pelé para o resto da Copa e para os anos que se seguiriam. Seleção brasileira, Santos Futebol Clube. A camisa 10 ditava as normas do jogo. Depois do gol contra o país de Gales, Pelé perdeu a inibição e ganhou confiança quando marcou o gol da vitória. Na semifinal contra a França, que possuía em 58 um ataque respeitável, como Copa, Fontaine e Piantoni, o gênio de Pelé fez a plateia de Gotemburgo esquecer os astros franceses e incidir sua atenção sobre o garotinho brasileiro, marcando gols memoráveis como estes. Mas é claro que o garoto de Três Corações teria de ceder às emoções de estar disputando uma Copa do Mundo com seus 17 anos de idade. Na final memorável contra os suecos, quando o garoto já jogava com confiança, já tendo perdido a inibição, Pelé parecia um veterano em campo. Os conselhos de Nilton Santos, Didi e Zagallo, principalmente de Zito, haviam forjado um veterano de 17 anos. E foi chorando como um menino castigado no colégio, dando vazas à sua natural emoção, que Pelé marcou a final da Copa de 58, constituindo no seu gesto de chorar no ombro de Gilmar um símbolo inesquecível. Estava encerrada a primeira grande etapa na vida do gênio do futebol mundial. O Brasil era campeão do mundo e o mundo ganhava Pelé como prêmio. Logo depois da Copa de 58, consolidava-se a grande seleção brasileira com Garrincha, Vavá, Pelé, Bellini e tantos outros cobrões do futebol. O Brasil, diante do mundo, ficou sendo visto como uma legítima potência futebolística e os clubes estrangeiros passaram a oferecer tentadores contratos aos craques nacionais. Após 58, quantos jogadores saíram do Brasil para o exterior? Mas o Santos resistia a todas as ofertas. Real Madrid, Internacional de Milão e tantos outros não se cansaram de insistir em ter Pelé, oferecendo milhões e milhões pelo seu passe. Um dos craques campeões de 1958, que emigraram logo após o Mundial da Suécia, foi Mazzola, que na Itália passou a ser conhecido como Altafini. Mazzola, agora em férias em São Paulo, relembra fatos ligados a Pelé, trazendo para este dia de despedidas as lembranças dos dias que passou e jogou junto com o maior jogador do mundo.
Efetivamente é verdade, porque Pelé me substituiu num jogo que nós estreamos praticamente. Eu tinha já estreado um jogo antes com Portugal e fomos convocados para o jogo com a Argentina, que se tratava de duas partidas, uma no Rio e em São Paulo, para a participação da Copa Roca. No Rio fomos infelizes porque na estreia sua nós perdemos de 2-1. Ele me substituiu e ainda fez o gol. A Argentina ganhou de 2-1. Voltamos a jogar em São Paulo a segunda partida. Se o Brasil ganhasse, ele ficaria com a Copa Roca. E eu me lembro de uma jogada muito interessante que causou o primeiro gol do Brasil. E foi uma jogada pela esquerda. Eu não me lembro muito bem, porque são coisas que já se passaram muitos anos. E essa jogada veio pela esquerda e não sei quem é que centrou essa bola. Eu estava mais ou menos na marca do pênalti quando eu matei a bola para fazer esse gol. Quando eu armei o chute, a bola já estava dentro das redes. O melhor jogador do mundo, visto assim por Mazzola, sempre foi um jogador de poucos técnicos. Pode-se até contar nos dedos os treinadores que passaram pela vida de Pelé. Lula, Antoninho, Feola, Aimoré Moreira, Zagallo, Mauro. Cada um deles foi responsável, um pouquinho, pelo aperfeiçoamento do gênio, lapidando seu talento trazido do berço, da arte familiar de Dondinho e dando a Pelé as condições para desenvolver esse talento. Antoninho, por exemplo, foi um dos treinadores da vida de Pelé. Dizem até que foi um dos que mais ajudaram a carreira do grande jogador. No Santos, deixando livre para improvisar as suas maravilhosas jogadas, liberto de esquemas táticos rígidos. Antoninho está hoje nesse programa de despedidas, dando seu testemunho sobre o maior jogador do mundo. Deve sair agora? Claro, não resta dúvida que, lamentavelmente, o Pelé vai deixar de jogar em seleções nacionais e para nós é uma perda enorme. E o Pelé tomou essa medida uma das últimas excursões que nós estávamos agora em Cali, na Colômbia. Estava em meu quarto, o Pelé foi em meu quarto, estava com o Júlio Mazei, o Lima e mais o Marçal. E o Pelé então veio com essa novidade, o que é que a gente achava, qual era a opinião que a gente dava, porque ele já tinha uma opinião formada, mas queria uma opinião de nós, estávamos ali, eu como seu treinador, o Júlio Mazei como professor físico e os dois companheiros dele, o Lima e o Marçal, sobre abandonar o futebol. E eu disse que o Pelé já tinha adquirido tudo que um profissional pode ter, com o jogador do mundo, que acho que dificilmente um jogador vai conseguir esses títulos tricampeões mundiais. Antoninho, mais quase ninguém, sabe dos limites e das possibilidades de Pelé. Com ele, o Santos excursionou por todo o país e por todo o mundo, revelando o futebol arte que predominou na época imediatamente após a Copa de 58. Esse hino, o nosso hino nacional brasileiro, foi ouvido nos estádios do mundo inteiro, como nesse, o estádio Robert Kennedy de Washington, por causa única e exclusivamente de Pelé. E mais, seus gols, sua arte, seu futebol deslumbrante, levando multidões curiosas aos estádios, contribuíram para projetar a imagem do nosso país. Pelé. Uma palavra anunciada em todos os países, pregada nas ruas em cartazes, para chamar a atenção do público para a grande vedete, a estrela do futebol mundial. E o público não se arrependia indo ao estádio para ver Pelé jogar. Gols de Pelé em toda parte do mundo. Gols que nenhum povo jamais esquecerá.
gênio estava suficientemente consolidado e projetado para que restasse qualquer dúvida de que ele era, de fato e de direito, o melhor jogador de futebol sobre a terra, Pelé. Como artista famoso, já conhecido em todo o mundo, Pelé passou a ser assunto de consumo das massas. Mas poucos, já dissemos isso, são os que podem testemunhar sobre Pelé com o conhecimento de causa de Antoninho, técnico, amigo, conselheiro de Pelé, que volta a este programa para definir dimensões humanas do jogador. Tem diversas passagens. Você sabe que a gente viveu, por exemplo, viajando aí 5, 6 anos a fio, e essas viagens todos os anos, e certas coisas que aconteceram em todos os países, casos espetaculares. Às vezes o Pelé não tendo condições para jogar, eu pedindo ao Pelé para jogar, punho o Pelé para jogar 10 minutos, porque o Santos tinha necessidade daquela cota, esta é a verdade. E sem o Pelé não tinha essa cota, então o Pelé entrava em campo, mas depois eu me complicava porque era duro, tinha que quase bater nele para ele sair de campo, porque ele não queria sair. Você vê a hombridade, o caráter, a moral que tem um jogador desse aí. Ele não tendo condição, ele não queria nunca deixar o companheiro numa situação difícil, e nem o seu treinador, nem o time. Então o Pelé tem casos pitorescos, então, impressionantes, que eu diria, para mim contar, eu tinha que ficar Você me ter um programa comigo de 2 horas durante um mês, acho que não dava. Nos anos que foram passando, Pelé foi forjando a sua experiência e o seu talento nato. Teve logo a sorte de encontrar em sua vida um jogador chamado Coutinho, com quem formou a mais famosa dupla do futebol brasileiro. No time do Santos, na época dourada da década de 60, parecia que todos eram irmãos e que se conheciam e jogavam desde garotos. Tal era a unidade da equipe e o sincronismo na atuação do clube. Como acontecia na seleção, a inesquecível geração de 58 e 62, de nomes como Zito, Garrincha, Nilton Santos, hoje, infelizmente, vendo o futebol fora das 4 linhas. Um desses que tiveram a sorte de ser companheiro de Pelé no Santos e na seleção foi Zito, conselheiro, irmão mais velho, amigo de Pelé. Tudo isso representou Zito na vida do maior jogador do mundo. A história do Pelé é muito simples. É um menino simples que apareceu no Santos, tentando aparecer no futebol. Conseguiu. Hoje, o rei do futebol mundial continua o mesmo menino simples que apareceu na Vila em 1956. Você estava lá, Zito. Como é que Pelé apareceu? Pediu para treinar? Pelé apareceu por intermédio de Valdemar de Brito, que foi seu treinador em Bauru, no juvenil do BAC. E Valdemar de Brito trouxe o Pelé, tinha uma fé terrível no futebol do Pelé e não errou, não. Ô Zito, dizem que você tinha uma ascendência muito grande sobre Pelé. Mesmo quando Pelé já era nome, diz que você era o único jogador no Santos que, na gíria carioca, dava bronca no Pelé, assim, quando o Pelé perdia uma bola. Diz que você incentivava muito, gritava. Bom, não era assim uma ascensão sobre o Pelé, não. O negócio era que eu exercia realmente a função de capitão da equipe. E eu procurava incentivar não só o Pelé, como todos eles. Você conta uma passagem interessante do Pelé que aconteceu numa partida que você participava, por exemplo. Assim de pronto seria difícil dizer uma passagem sobre o Pelé. Mas eu diria, uma passagem interessante que aconteceu foi na Copa de 58. Depois do jogo contra a Suécia, quando o Brasil se sagrou campeão, nós três, Pelé, o Pepe e eu, saímos em Estocolmo para comemorar, junto com a turma, o campeonato de 58, e nos perdemos da turma. Nós ficamos os três passeando pela cidade, os outros comemorando em festas e tal, nós não conseguimos encontrá-los. Nós que ficamos sem comemorar a Copa. Irmão mais velho, companheiro, colega de equipe, são rótulos demasiadamente gastos, pois aquela geração de 58 e 62 da seleção bicampeã representou toda ela um papel marcante na carreira de Pelé, modelando a sua personalidade para o resto da sua vida profissional. Pelé inspirou esse sentimento nos seus companheiros mais velhos, pois seu pai
Dondinho, antigo jogador de futebol, tirado de campo por uma jogada mais brusca que lhe atingiu o joelho, lhe havia ensinado a lição da humildade. E por serem os arantes do nascimento gente humilde, era a lição da perseverança. Dondinho está conosco para relembrar todas essas coisas e dar a sua palavra sobre a opção do filho em deixar agora, com 30 anos, a seleção brasileira. Eu acredito que não vão sentir muita saudade. E eu, sinceramente, como pai, eu vou sentir também saudade, porque eu gosto muito do futebol e sempre sigo o futebol, somente quando ele está jogando. Eu não vou ao campo, a São Paulo, mas fico sempre pela televisão, pela rádio, torcendo para que corra tudo bem e assistir uma boa partida. De forma que se meu filho deixar de jogar futebol, eu continuo gostando do futebol, mas já não tem aquela sensação como tinha antes. Tondinho, quando você via Pelé pequenininho, magrinho, naquela infância gostosa do interior, você algum dia já imaginou que você teria um filho tão bom de bola como Pelé? Não, o Pelé, quando eu jogava futebol, ia ao campo de futebol, ia treinar, ele ia comigo. E o Valdemar de Brito, nesse tempo, era meu treinador, que depois foi o treinador do meu filho. Ele brincava lá com os meus colegas, a gente se via que ele tinha qualidade, que seria um bom jogador de futebol. Mas nunca esperava que ele chegasse aonde chegou. Tondinho, será que você se lembra quanto custou o primeiro contrato de Pelé com o Santos? Lembro muito bem, porque quando ele fez o primeiro contrato, eu estava aí com o Valdemar de Brito. E eu nem esperava no treino, ele fez o primeiro treino, eu estava na arquibancada com o Valdemar. O Valdemar de Brito disse para mim, gostou do treino? Eu disse, Valdemar, eu sei, porque eu estava acostumado a ver ele treinar bem, jogar bem, ele treinou aqui, jogou bem, mas não treinou como eu estava acostumado a ver ele lá ou jogar lá no Barquinho, lá em Bauru. O Valdemar disse para mim, não, ele está muito bem. Mas terminou o treino, desceram os diretores do Santos e depois vieram falar comigo. Então o Ademar disse para mim assim, olha, eles querem que o menino fique aí. Então nós vamos ver, vamos pedir aí um contratozinho mais ou menos. Então o Ademar disse, quanto você acha? Eu falei assim, olha, vamos pedir o seguinte, Ademar. Vamos pedir 8 mil cruzeiros, naquele tempo 8 conto reais, e o estudo. E então o São Antônio dos Santos, que era diretor do Santos naquela ocasião, veio com a contraproposta, disse, ó, nós vamos ficar com o rapaz aí, tem que dar estudo, a responsabilidade é nossa, então nós vamos dar 6 conto reais. Aí eu topei a parada, daí ele ficou aqui por 6 conto reais. Quanto custou o último contrato de Pelé, Dondinho? O último? Agora? Que parada, hein, Dondinho? Não sei também, viu? Acho que nem ele sabe. Ele faz o contrato lá, deixa por conta do Santos e coisa, ele sempre nunca exigiu muito do Santos. Mas eu tenho certeza para você que ele nunca fez um mau contrato. Sempre bom. Primeiro salário de Pelé, primeiro contrato, essas coisas parecem tão distantes, mas o que estiveram na época com a responsabilidade de conduzir a vida profissional daquele que despontava como o maior jogador de futebol de todo o mundo, sabem hoje de quanto valeram os conselhos, as sugestões para que o maior entre os melhores não tivesse a pior das sortes por descaso, por descuido ou deslumbramento com a glória súbita. Um desses homens que administraram Pelé, que o ajudaram a ter esta vida cheia de opções, como a que hoje ele tem, foi Atché Jorge Cury, presidente do Santos durante longos anos. Foi o primeiro a ter Pelé sob contrato. Pode falar de cadeira. O primeiro contrato de Pelé foi aqui nessa minha residência, nesse mesmo local quase, onde nós estamos fazendo essa entrevista para a TV Tupi. E quero dizer que quando Pelé veio fazer o seu primeiro contrato, aqui esteve seu pai, seu dedicado pai, Valdemar de Brito, que foi quem trouxe Pelé para o Santos Futebol Clube, através de um pedido que eu fiz ao ex-presidente da República, Jânio Quadros, quando era governador do estado de São Paulo, trazendo o Valdemar de Brito, de fiscal do trabalho, que tinha sido transferido para Bauru, transferindo ele para Santos. Foi nessa oportunidade que Valdemar de Brito me premiou e trouxe Edson Arantes do Nascimento, que aqui nesta minha casa fez o primeiro contrato com o Santos Futebol Clube. Quanto ele ganhava, hein, presidente? Ganhava uma miséria, 4 contos por mês naquela época, 2 ou 4 contos por mês. Depois o segundo contrato foi 15 contos por mês. E o último, presidente, quanto custou? O último foi um contrato de 1 bilhão mais ou menos de cruzeiros por 2 anos, com
justamente agora, antes de eu deixar o Santos, o contrato foi feito por 2 anos, 1 bilhão velho, quer dizer, 1 milhão novo. E ele está muito satisfeito com esse contrato. Terminando esse contrato, ainda disse Edson Arantes do Nascimento e diz a todo mundo que ele vai continuar mais 2 anos no Santos Futebol Clube. Esse é o Pelé do arremate para a glória. 62, no entanto, lhe viria trazer alguns dissabores. Afinal, as frustrações também contam na vida de um grande homem. Contam porque ensinam rápido. A Copa do Mundo de 62 frustrou Pelé porque ele teve de assistir os 4 jogos finais sentado no banco de reservas. E Pelé nunca se acostumou a se sentar num banco de reservas, só na hora de contusões. E elas foram muitas na carreira do rei. Afinal de contas, as defesas tinham de compensar o talento de Pelé com uma certa dureza na marcação para impedir as chuvas de gols. Quando a seleção partiu para o Chile, Pelé já não estava bem. Isso não o impediu, no entanto, de ajudar o Brasil a vencer o México na estreia do Mundial. Um dos gols foi de passe seu, outro ele próprio fez. Contudo, aquela Copa de 1962, ela começou um pouco sombria. Inicialmente, Fiola não pudera ir e foi chamado Aimoré Moreira para substituí-lo. Mas a parte triste da Copa viria logo depois, no jogo contra a Tchecoslováquia. Pelé confirmava que não estava bem. Veio o jogo, persistia em campo 0-0, até que... Agora, Pelé se despede da seleção tricampeã. Está sendo precipitado? Ingrato com o povo que não admite ir a um estádio sem vê-lo? Um dos homens que podem definir o espírito de Pelé nesse seu atual drama é Vicente Fiola, seu técnico em 2 Copas. Fiola vai nos revelar, inclusive, um segredo de Pelé. Qual sua maior frustração como goleador? Qual o gol que tentou sem conseguir e que tanto gostaria de ter feito? Antes de mais nada, meus cumprimentos.
De fato, eu acompanho Pelé antes de que ele aparecesse aos olhos do povo. Como sempre, quando dirigia, muito me interessavam as preliminares dos jogos quando eram disputadas por juvenis. E quando, em 1955, fomos jogar em Santos, uma partida de campeonato, muito me chamou a atenção alguns jogadores da equipe juvenil do Santos e, sobretudo, vi pela primeira vez o Pelé jogar. Dali me deram todas as informações, já me haviam dito, e pude vislumbrar que logo estaríamos diante de um craque, não demoraria muito. Pelé não jogou imediatamente como poderia ter jogado na equipe do Santos. Em 56, não participou de nenhuma partida de campeonato, porque a equipe do Santos vinha muito bem, foi campeão daquele ano, disputando um título com o São Paulo Futebol Clube. E ele só começou a jogar oficialmente em 57, isto é, jogos de campeonato pelo Santos. E daí ninguém mais segurou. Antes, inclusive, quando de sua estreia na seleção, como muitos dizem, não foi na Copa do Mundo de 58. Foi em 2 jogos amistosos antes, contra a seleção da Argentina e da Iugoslávia, sendo que a estreia dele foi aqui em São Paulo, e tendo jogado um trio, Luizinho do Corinthians, Mazzola, que hoje está na Itália, e Pelé. E fizeram o diabo porque sempre diziam que nós tínhamos complexos, queríamos colocar os jogadores valentes, mas o que vimos foi o Pelé sobressair com o seu jogo espetacular técnico, e também foi uma grande atuação de Luizinho e do próprio Mazzola. E dali ninguém mais segurou o Pelé e foi para diante, e todo mundo conhece a sua história. Vicente Fiola, de tudo que você viu Pelé fazer, qual o fato que está gravado assim para o Vicente Fiola? É difícil, porque são tantos os fatos grandes do Pelé que seria difícil enumerá-los. Mas uma coisa que o Pelé não conseguiu, e quase consegue, foi um gol de saída. Foi por ocasião de um jogo contra um clube na Suécia. Antes da Copa do Mundo de 66, havia um arqueiro que jogava muito fora do gol. Sofremos um gol e na saída, o Pelé recebeu a bola do centroavante e mandou para o gol imediatamente. Aquilo nos pegou de surpresa, porque ele andava tentando e sempre me dizia que ele tinha que algum dia fazer o gol. Por infelicidade, a bola bateu no travessão e no chão, e o arqueiro voltou e fez a defesa. Mas seria sensacional. Ele já arriscou também outras vezes, mas este dia quase que ele consegue. Só ele não conseguiu isso no futebol. Mas já perguntamos aqui a todos esses importantes convidados da Rede Tupi de televisão o que pensam da saída de Pelé da seleção. Mas agora vamos perguntar ao próprio Pelé o porquê de sua saída. Prestem atenção para esse importante depoimento histórico de Pelé, especial para o nosso programa de hoje, em que o povo brasileiro rende-lhe as homenagens na sua saída da seleção. Pelé conosco. Primeiro porque eu acho que nós temos que saber o momento de parar. E eu acho que esse é o momento. Segundo porque se eu ficar na seleção agora, eu não estou me sentindo assim em condições de estar na seleção, principalmente psicologicamente. Então eu não vou dar o melhor de mim para a seleção. E não dando o melhor de mim, eu estaria tirando o lugar de outro jogador que já pode ir se preparando para 74. E o fator principal é o fator família. Você sabe que o Santos viaja muito. E junto com a seleção, então diminui mais ainda o meu tempo. E a minha esposa, a minha filha precisam um pouquinho de mim, os meus negócios. Então eu vou parar na seleção brasileira por causa disso. Pelé está sendo sincero? Está sendo correto com todo um povo que o idolatra? Não nos cabe responder por Pelé. Ele próprio nos disse que essa é uma decisão só dele,
que sabe de seus problemas, de suas responsabilidades e da possibilidade de um jogador considerado gênio do futebol mundial de todos os tempos, após os 30 anos, tendo de corresponder à expectativa de todo um povo que quer vê-lo sempre marcando gols e jogando fino. Pelé, cuja característica de jogo vem mudando em campo a favor de uma posição mais recuada, sabe de tudo isso. Ele sabe, inclusive, que os gols tendem a ficar mais raros. Sair no auge, eis uma decisão que precisa muita coragem. A glória concede facilidades a quase sempre aqueles a quem ela encanta, e quem não tem o senso exato da medida da vida sofrerá por isso. Agora, já podemos perguntar a Pelé, quais os seus planos de futuro? Continuar filmando depois da despedida, depois do futebol. Não, eu estou fazendo no filme A Marcha. Pode ser que se essa cena, se esse filme, essa experiência que eu tenho sair boa, pode ser que eu volte a fazer filmes. Pode ser que eu venha filmar outros filmes, mas não é a minha intenção imediata. A minha intenção imediata, o que eu vou fazer depois do futebol, é continuar trabalhando no Banco Industrial de Campina Grande, emprego esse que eu já tenho há 2 anos, assim, relações públicas, uma coisa que é mais ou menos fácil de fazer. Essa é a coisa que eu tenho, assim, para depois do futebol. Poderão surgir outras coisas, outros afazeres, que no momento eu ainda não pensei. Mas a preocupação de Pelé, ora foi para com as crianças, ora com a juventude. Sendo extremamente moço e levando uma vida ilibada no seu comportamento dentro do gramado e fora dele, Pelé se tornou uma das figuras raras da mocidade brasileira. É realmente comovente a sua preocupação e os seus cuidados, como um símbolo de uma nova gente. Ouçam só neste programa a sua mensagem à juventude brasileira. Bom, tirando a sorte de lado, porque isso não é uma coisa que eu poderia dizer, eu acho que tudo depende muito de sorte, depende muito de ocasião. Tirando isso, eu acho que o jogador, o jovem principalmente, tem que ter muito de responsabilidade, tem que ser honesto no seu serviço e obediência. Eu acho que obedecer os mais velhos, ouvir as pessoas que já passaram, já jogaram, é muito importante, entende? Porque o jovem geralmente pensa que sabe mais que os mais velhos. Sempre acha que você já é velho, já passou, deixa pra lá, vou fazer o meu. Mas não, eu acho que a gente deve ouvir. É claro que as épocas não são as mesmas, mas sempre nós temos alguma coisa que tirar, alguma coisa que receber dos mais velhos. Pelé deixa o gramado com a seleção. O futebol brasileiro tem de se acostumar a essa nova realidade. E a seleção brasileira se conforma com a ausência de Pelé? O capitão Carlos Alberto, ausente dessas despedidas ao rei do futebol na seleção, diz que a realidade tem de ser encarada friamente. Carlos Alberto, nas paineiras, disse de Pelé palavras de carinho e de compreensão. Bom, o Pelé novinho realmente era um negócio sensacional. Ele era, como se diz assim na gíria, fogo, né? Mas agora não. Parece que 5 ou 6 anos atrás apareceu uma Rose em sua vida. O Pelé, eu acho que ele mudou para melhor, inclusive. Um homem maduro, cônscio das suas responsabilidades. O Pelé é um cara que sabe o que faz. Inclusive, eu pedi aqui a todos os jovens que nesse momento devem estar vendo esse programa, para que se mirassem em tudo no Pelé. Porque tudo que o Pelé faz é de bom e é de bem. O Pelé é um cara fora de série. Ele, mais mocinho, no futebol, todo brasileiro sabe o que ele aprontava. E ele agora usa mais a sua experiência, sem deixar de ser ainda o melhor jogador de futebol do mundo. Pelé, um nome que será recordado na seleção a que serviu tantas vezes em 15 anos como sua grande legenda.
destino de Pelé está assegurado. Hoje, seu mito encarna uma simbologia já plenamente aceita pelo público. Pelé, homem de negócios. Pelé, empresário. Pelé, força para abertura de mercados no exterior. Pelé, grande possibilidade de marketing para os produtos brasileiros no exterior. Pelé já foi, inclusive, agraciado com a medalha do mérito de exportação pelo ministro Delfim Neto. Ele é nome de roupa. Pelé, nova face, nova imagem. Será bem-sucedido? Qual a importância de sua presença nesse campo? Nada melhor que um empresário para nos responder. José Cândido Moreira de Souza, dirigente do conglomerado União de Empresas Brasileiras, diz-nos dessas possibilidades de Pelé. Bem, como vocês sabem, nós temos tido com o Pelé, na Ducal, na Esparta, em todas as organizações com as quais temos com ele negócio, temos tido a melhor experiência possível. Ele, como empresário, eu só diria que a única diferença que há entre o Pelé como empresário e o Pelé como jogador é que, como empresário, ele não dribla. Ele é excessivamente correto. Os negócios que nós temos feito em conjunto têm se desenvolvido num clima de absoluta correção. Ele é objetivo. E o que é muito importante também, para que os brasileiros saibam do futuro do Pelé, do seu grande ídolo, ele é muito vivo. Ele sabe negociar, ele sabe o que quer, ele não pulveriza o valor dele, ele não estraga a marca, ele sabe o que está fazendo e eu tenho certeza que ele será um grande empresário também. Temos Pelé assim, revelado em sua essência de profissional, de homem, de companheiro, de colega de trabalho. Pelé está em campo pela última vez, após o que será julgado pela posteridade. Vamos aplaudir Pelé. Aplaudir pela vez final que o vemos vestido com a camisa da seleção. Uma vida é o bastante para um aplauso, não? Tenha paciência, não vai embora, não me deixes não. Quando você chegou, foi recebida de braços abertos. Jurava me dar amor, ser boazinha e não falar e ir embora. Pelé botou a bola na frente, tinha um buraco. O Andrade ajeita a bola lá. Vai bater o Pelé. Eu não gostaria que o fizesse um gol fosse menos. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas valha esse. Tomara Deus que ele faça e termine essa história sem fim de 1000 gols. Atenção, o Maracanã todo está aqui fremente de expectativa. Manuel Amaro, Pelé baixou a cabeça. Olhem só Pelé. Pelé virou as costas. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Quando você chegou, foi recebida de braços abertos. Jurava me dar amor, ser boazinha e não falar em ir embora. Agora, depois de tanto tempo, quer partir sem dizer qual a razão.
seu nome, ovacionando, os outros não, repórteres, fotógrafos, radialistas, e agora...